Clara, quando faz sua experiência, ela então vai ingressar, não é? Vai ingressar na vida religiosa. Só que na época de Clara, só se conhecia um modelo de vida religiosa. Ou melhor, só se permitia um único modelo de vida religiosa feminina: o mosteiro. Não se pensava numa outra forma a não ser o mosteiro. Então, Clara, ela vai se adequar ao mosteiro, vai ingressar no mosteiro. Eu sei que nos filmes que a gente assiste sobre Francisco e Clara, passa lá, né, a Clara assim, bem democrática, né, assim, vivendo toda uma democracia, no meio dos frades. Mas a realidade é que ela foi para o mosteiro. E, ao ingressar em mosteiros, ela se adequou àquela experiência. Até que, em São Damião, ela vai fazer a sua experiência de mosteiro. Como que era a Bíblia nos mosteiros? Então, eu queria entrar nesse assunto, porque Clara estava em mosteiro. A Bíblia em mosteiros tem uma diferença muito grande entre o mosteiro masculino e o mosteiro feminino. Os mosteiros masculinos, eles possuíam grandes bibliotecas. Existia um corpo de monges que eram especialistas na arte de preparar livros. Eles tinham o seu escritório, né? Então, o escritório é o lugar onde se escreve, onde se desenvolve a escrita. Então, os monges eram especialistas na arte de escrever e copiar livros. Inclusive, várias das nossas fontes foram mantidas vivas porque elas foram copiadas em mosteiros. O universo masculino, então, tinha-se muito contato com a Bíblia, porque a Bíblia era copiada nos mosteiros. E também, nos mosteiros se realizava as grandes liturgias e as grandes orações em coro. Então, lá também nós encontrávamos os lecionários, as liturgias das horas. E ali, geralmente, nos mosteiros, se faziam grandes livros, né? Grandões assim, né? Aí se colocava um livro de um lado no coro e um livro do outro lado do coro. E ali todos acompanhavam naquele livro grande, escrito com letras grandes. Certo? E tinha lá um monge que era especialista em virar o livro. No virar o livro. Não sei como chamar, era vireiro? Não sei. Mas tinha lá aquele que virava a folha, né? Bem, então, no mosteiro, a arte bíblica ela era desenvolvida. Nos mosteiros femininos, não se tinha tanto a prática do escritório. Então, não se havia muita prática das cópias. Os trabalhos eram outros. Muitos desses trabalhos eram trabalhos manuais na arte de, por exemplo, tecer. Na arte de tecer, por exemplo. Mas também nos mosteiros femininos se tinha a prática do coro. E isso se fazia também com que as mulheres também tinham o livro, e esse livro elas acompanhavam, então tinha-se a leitura. Só que no mosteiro tinha uma coisa interessante também e desagradável. Quando a menina entrava no mosteiro, se fosse uma menina pobre, a ela era indicado apenas trabalhos manuais. Limpeza e outras coisas mais. E aquelas que eram mais nobres, então, os trabalhos, né, a ver com o coro, com o canto, aquela coisa toda. Então, essa realidade também tinha nos mosteiros. Mas nos mosteiros femininos também se tinha um contato com a palavra, através da liturgia e através da liturgia das horas. Há esse contato. Bem, Clara teve sua experiência catequética, teve sua experiência bíblica, e ao ingressar, a partir da sua experiência do divino, ao ingressar na vida religiosa, ao compor o mosteiro, Clara também vai trazer para o mosteiro uma profunda experiência de leitura da palavra de Deus. Ela vai trazer isso.
Ela traz ao mosteiro uma profunda experiência de leitura da palavra de Deus, só que essa experiência iluminada por sua experiência de Deus. E isso faz toda a diferença. Clara, ela vai ao mosteiro iluminada por uma experiência profunda de Deus. E essa experiência profunda faz com que ela leve ao mosteiro algumas convicções que ela não pode abrir mão. Entre as convicções que ela não pode abrir mão, nós veremos ali algumas. A pobreza evangélica e a fraternidade. Duas coisas que ela não abre mão em forma alguma. Vimos que Clara fez experiência bíblica em sua infância. E nessa sua experiência educacional, sempre voltada para o casamento. A nobrezinha, ela é educada para o casamento. Só que ela faz um outro caminho. Devido à sua profunda experiência de Deus, ela ingressa no mosteiro. Mas devido à sua experiência de Deus, ela vai fazer uma experiência de mosteiro diferente dos mosteiros de sua época. Então, vai fazer uma experiência diferente. O Frei José Carlos, quando ele vai falar sobre essa questão do mosteiro, tudo, ele mostra para a gente como que foi a relação entre Clara e o Papa Ugolino, né? O cardeal Ugolino, que foi o Papa, tudo, né? E ele vai mostrando para a gente essa relação, mostrando que que o Papa e o seu grupo quer impor a Clara um estilo de vida que é o do mosteiro clássico. E Clara, resistindo até o último momento de sua vida, ela faz um caminho diferente. Olhando então, Clara, ela na sua experiência de mosteiro, ela vai recordar através da sua experiência de Deus, ela vai recordar várias passagens bíblicas que vão ressoar em seu interior de tal forma que vai determinar o jeito de ser de Clara. Clara faz sim uma profunda experiência de Deus. Para Clara, a Bíblia é a palavra do esposo. A palavra do esposo. De tal maneira que para Clara, a palavra de Deus, ela se faz vivida. Isso é muito forte para o franciscanismo, tá? É muito forte. Para nós franciscanos, a palavra de Deus, ela não é apenas um conjunto de textos. Para nós, a palavra de Deus, ela é experiência. Se ela não se encarnar na nossa própria carne, nós não fizemos uma real experiência da palavra de Deus. Então, quando o franciscanismo tem, por exemplo, o Cristo presépio, né? É muito forte o Cristo do presépio na vida franciscana. Foi na vida de Francisco, foi na vida de Clara. Clara, ela, dentro da sua experiência no mosteiro, ela vai realizando um despertar para o discipulado. Vai realizando um despertar para o discipulado. E essa experiência, ela vai realizar a partir de textos evangélicos. Entre os textos evangélicos que vai tocar profundamente no coração de Clara, estão todos os textos que relatam a pobreza evangélica. Quando a gente pega os textos que relatam a pobreza evangélica, por exemplo, Lucas 9, está lá Jesus andando, né? E ali uma pessoa fala para Jesus, olha, eu te seguirei aonde quer que fores. E ali Jesus dá uma resposta, olha, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. É um texto de profundo o quê? Profunda pobreza. Pobreza evangélica. E ali, quando Clara vai experimentando a sua relação com o noivo que é Cristo, ela percebe que Cristo em sua vida nada teve. E o fato de nada ter
faz com que Cristo tenha tudo, porque ele tem o Pai. O cumprir a vontade do Pai é o único alimento do Cristo. Clara vai fazendo uma profunda experiência, onde ela vai percebendo que a pobreza não é um sacrifício, a pobreza não é uma maldição, porque para Clara a pobreza não é apenas econômica. A experiência da pobreza é mística. Nós nada temos. O que nós pensamos que temos é ilusão. Por quê? Olha, um homem, ele fez uma grande plantação, que deu uma grande colheita. Como não tinha armazéns suficientes para estocar, ele disse: o que eu farei? O que eu farei? Ah, já sei. Construirei armazéns maiores e estocarei todo o meu trigo. E aí vou dizer para mim mesmo: agora você pode descansar em paz, come, bebe, desfrute. Mas Deus disse: louco, ainda essa noite tirarei a sua vida. E com quem ficarás tais bens? Clara faz esse tipo de experiência. Tudo que temos é ilusão. Por isso, nós originalmente somos pobres. A exemplo do Cristo no presépio, que não tinha casa, que não tinha nenhum berço onde ser colocado. Foi colocado numa manjedoura em terra estranha, num estábulo estranho. Então essa profunda experiência faz com que Clara tenha certeza de que a pobreza é um privilégio para viver o amor com o esposo, que é Cristo. Então isso é profundamente bíblico, profundamente bíblico. E Clara faz essa experiência. A pobreza evangélica está na raiz do discipulado de Clara. Pois bem, mas também há um outro aspecto que Clara vivenciou junto com Francisco, o aspecto da fraternidade. A grande novidade na vida franciscana e clariana é a questão da fraternidade. Nós somos chamados a viver a fraternidade, é ser irmãos, fazendo aqui a experiência do reino, fazendo aqui a experiência do reino de Deus. Então, eu tenho uma cabeça, o Frei José Carlos tem outra cabeça, ele tem seus gostos, eu tenho meus gostos, e apesar de todas as nossas diferenças, nós nos reconhecemos irmãos e vivemos como irmãos. Tem idade de ser meu avô, mas nós somos irmãos. A maldade é minha, né? Tudo bem, voltando, né? Voltando, e nós somos irmãos. Nós temos essa experiência. Eu devo satisfação para ele deve satisfação para mim. Nós moramos na mesma casa, temos as nossas refeições, nós criamos vida junto. Essa experiência profunda, Clara vai perceber na relação de Jesus com os seus discípulos e de Jesus para com todos. Jesus se faz o irmão universal. Jesus é irmão de todos, não condena, ele vai libertando, ele vai entrando em contato com povos estranhos, ele vai tendo contato com as mulheres que eram tão desprezadas. E ali ele vai conseguindo ser irmão. O Filho de Deus nos é dado pelo Pai como irmão. E Jesus se faz nosso irmão, assumindo a nossa carne, a nossa miséria, a nossa pobreza. E ali, Clara, então, percebe que ser irmã é um grande valor. Porque Cristo é irmão. A grande razão é essa. Porque Cristo é irmão, eu também tenho que ser irmã. Pensava Clara. Então, Clara vai trazer para si também essa profunda experiência da fraternidade. E aí tem um exemplo engraçado, né? Nas regras dos mosteiros, se diz que a monja e o monge, eles devem fazer silêncio. Deve fazer silêncio. Só que como viver a fraternidade em silêncio?
Fica meio difícil. A gente consegue ser monge, eremita, mas frade, freira, irmão, irmã, como fazer irmão ser irmão em silêncio? Então Clara também vai fazer o silêncio. E ela faz assim o silêncio na sua regra. Da noite até amanhã. Então, a irmã fará silêncio da noite até amanhã. Das completas, né? Até a terça, né? Se não me engano, né? Das completas até a terça. Ela fará silêncio. Depois, no resto do dia, deve conversar com as suas irmãs, com seus irmãos. Não pode falar de boca cheia também, né? Tem que, na hora de comer, tem aí sim, não pode falar de boca cheia. Muito bem. Então ela vai colocar o quê? Ela vai colocar uma condição necessária para que se viva a fraternidade, que é a conversa. Fica difícil ser irmão sem conversar. Então, a palavra, ela é necessária para a vivência da fraternidade. Então, Clara vai colocar em sua regra que é preciso, então, guardar silêncio somente à noite, porque temos que, nos trabalhos do dia a dia, conversar umas com as outras. Então, Clara tem na sua raiz profunda do seu discipulado a experiência da fraternidade. Essas duas coisas, Clara não abre mão, até o fim da vida. Não abre mão. E quando pensava que abriu mão, quando começaram a mexer lá na roupa dela, no corpo dela, acharam a regra escrito, as coisas lá. Então, nem depois de morta, ela abriu mão. Não teve jeito. Ela não abre mão disso daí. Por quê? Experiência profundamente o quê? Bíblica. Uma experiência que está na raiz bíblica e ela traz isso para o coração.